Renard, seu olhar sem fronteiras. Podem entrar. Meu nome é Fisher. Eu gosto de ver TV tanto quanto vocês. E a TV fica mais divertida com uma garrafa de Coca-Cola na mão. Clássicos do design. A garrafa de Coca-Cola. Em 1986, a Coca-Cola comemorava seus 100 anos. Em sua casa Atlanta, Geórgia, a empresa gastou 20 milhões de dólares numa festa de aniversário. Mas era a comemoração de um negócio de 8 bilhões de dólares. É um estímulo saber que 17 milhões desse líquido excepcional são consumidos diariamente em 155 países diferentes. Milhares de empresários de todas as partes do mundo vieram para o berço sagrado reafirmar sua fé na Coca-Cola, a bebida que eles realmente acreditam que seja o supra-sumo. Ele é o símbolo da América, da ética capitalista, é um símbolo do sucesso, é um símbolo da democracia, é um símbolo dos Estados Unidos, é um símbolo dos bons e dos maus momentos dos Estados Unidos. A Coca-Cola representa a força da civilização ocidental do século XX de penetrar e corroer outras culturas. É uma inevitável bebida que deve o seu sucesso mais pelo ardor com que foi promovida do que pelo sabor. Se você tem uma fábrica da Coca-Cola, tudo que tem direito é a fórmula para preparar o xarope. Uma pegajosa goma marrom que algumas pessoas adoram e outras detestam. Isso é tudo que tem direito. Isso, a fábrica e um escritório em Atlanta. Então, para criar demanda para o seu produto, para garantir que as pessoas comprem, você tem que divulgar até que ele faça parte das pessoas, de forma que seja impossível para qualquer um que sinta sede em qualquer parte do globo entrar numa lanchonete, restaurante ou bar, sem vir uma faixa dizendo beba Coca-Cola. Mas não é só isso, tem que ter um símbolo de identificação imediata. E o símbolo que eles tinham era a famosa garrafa de relevo. Beba uma e participe do sonho americano. Deus é como Coca-Cola, ele é o supra-sumo. A garrafa, no coração do sucesso da Coca-Cola, o totem da empresa, se tornou a garrafa mais famosa do mundo. Um clássico dos projetos modernos de embalagem. Em 1886, um farmacêutico que já havia inventado várias bebidas sem sucesso, inventou a fórmula da Coca-Cola. Ele era John Pemberton, e sua fórmula, ainda cuidadosamente guardada pela empresa em mistério e lenda, esteve à venda em Atlanta. Na época como hoje, ela contém um ingrediente secreto conhecido pelos empresários intimidados como 7X. Ela era vendida na farmácia do Jacob como uma poção calmante para o cérebro. Sua eficácia talvez se devesse à cocaína que ela continha o que se dizia conter até 1903. Os consumidores a conheciam como entorpecente. Ela era servida não só em garrafa, como também em copo. Quando a Coca-Cola foi lançada, em geral as bebidas eram servidas em máquinas de suco. Cerca de 28 gramas do xarope que ficava na máquina era colocado num copo de vidro. Depois, o proprietário do estabelecimento pegava esse copo, levava para um outro local e adicionava carbonato e água ao xarope. Misturava na frente do consumidor e depois servia daquela forma. Algumas pessoas viram a possibilidade de engarrafar a Coca-Cola. Então, dois comerciantes, Joseph Whitehead e Benjamin Franklin Thomas, compraram os direitos de engarrafar o líquido por apenas $1 em 1899. As primeiras indústrias de engarrafamento eram primitivas e as garrafas usadas eram quaisquer que eles conseguissem. Garrafas de cerveja ou mesmo de outros refrescos. A variedade de frascos estava devassando a imagem da empresa. A Coca-Cola vinha desenvolvendo um know-how de divulgação e perceberam que o que eles precisavam era uma garrafa que fosse reconhecida em qualquer parte como sendo deles. Em 1913, a companhia realizou uma concorrência de projeto. O vencedor foi Alex Samuelson, da companhia Root Glass, da Root, Indiana. Sua ideia foi a de que os dois ingredientes básicos da Coca-Cola poderiam inspirar o projeto. 2 projetistas foram mandados para a biblioteca pública em Terre Haute, Indiana.
E eles procuraram muito, mas sem sucesso, achar algum detalhe na folha de coca ou na noz de cola que eles pudessem usar. Bom, não conseguiram nada. Nada ocorreu que os tivesse inspirado. Mas, passando as páginas, eles viram a ilustração da fava de coca. O que eles acharam muito interessante, ela era em forma de gomos. E eles apresentaram o projeto. E isso foi a base para a criação do efeito de gomos, que nós chamamos de garrafa de relevo. O projeto bojudo no meio não cabia no equipamento de engarrafamento existente. Então teve sua forma afinada e se tornou conhecido como garrafa de relevo. E sua linha de produção foi iniciada em 1916. A velocidade para moldar aquela garrafa talvez seja 15 ou 20% mais lenta do que para moldar qualquer garrafa de igual capacidade. E além disso, é claro, a matéria-prima era mais pesada, logo mais cansativa. Bom, o trabalho era basicamente igual, então é substancialmente mais cara a produção. Veja bem, a razão para a garrafa da Coca-Cola e a razão das pessoas se identificarem com ela e a razão da Coca-Cola continuar engarrafando o seu produto de uma forma extremamente cara e nada prática é porque, ao segurar, nós temos um símbolo vivo nas mãos. Estamos segurando o símbolo da Coca-Cola. Você está olhando para o símbolo da Coca-Cola. Você indiscutivelmente coloca o símbolo da Coca-Cola na boca. Você não poderia se tornar mais íntimo da Coca-Cola. Eu suponho que possa, mas seria um pouco mais difícil tornar você mais íntimo da Coca-Cola do que eles já tornaram. É por isso que ela é o que é. É caro, não é prático, mas é a forma mais direta e pessoal de divulgar um produto. A Pepsi tentou fazer o mesmo, por isso a Pepsi tem uma garrafa. Ele só tem uma garrafa porque a Coca-Cola tem uma garrafa. E a Coca-Cola tem uma garrafa porque é a melhor forma de lembrar a você que a Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas integrada à garrafa, a marca registrada estava e está exaltada. A marca registrada para a Coca-Cola foi invenção do guarda-livros de John Pemberton, um homem chamado Frank Robinson. Robinson realmente teve duas grandes participações. Ele deu o nome ao produto, Coca-Cola, e como ele era guarda-livros, tinha aquela maravilhosa caligrafia spenceriana do século XIX. E ele escreveu com essa caligrafia. E é a assinatura de Frank Robinson que aparece em toda a garrafa e lata da Coca-Cola desde aquela época, em 1886. A assinatura da empresa interessa não apenas aos arquivos, como também a uma parte crucial da sua imagem. Uma mágica cuidadosamente formulada que envolve a bebida. Sendo assim, os advogados da empresa a protegem contra abusos e execuções sem qualidade. A Coca-Cola é muito, muito rigorosa. Nós tivemos ocasiões em que o logotipo da Coca-Cola, ali onde a voltinha passa por dentro do L, pelo L, nós fizemos menor e passamos um grande sufoco, porque tivemos que apagar o logotipo e fazer tudo de novo, e fazer aquela voltinha do tamanho certo. E foi enfatizado que temos que fazer absolutamente tudo. A Coca-Cola disse, vocês têm que aderir a isso. O produto e a embalagem devem estar tão entrelaçados que pareçam inseparáveis. Eles não podem pensar em Coca-Cola sem pensar na garrafa. E ninguém pode ver o formato da garrafa sem pensar instantaneamente em Coca-Cola. E a gente não precisa nem pôr o nome no rótulo. Tudo o que você precisa é ver o formato para sugerir a ideia de que é uma Coca-Cola. Ela sempre me pareceu como a música pop. Desde o ridículo sucesso dos Beatles, todos esperam o próximo grande sucesso do rock e ainda não apareceu e talvez nunca apareça. E desde o sucesso desta embalagem, todo mundo está esperando o próximo refrigerante e ainda não apareceu. As últimas tendências da moda. Os diferentes estilos. Os estilistas que dominam as passarelas. As modelos mais famosas. Esta série oferece da história até os detalhes mais frívolos. Das passarelas até os bastidores.
meia hora, trazendo as mais diversas respostas para tudo que é questão de moda. De segunda a sexta, em People and Arts. 3 pessoas, unidas pelos laços da paixão e da infidelidade, terão suas vidas totalmente alteradas por uma morte. I'm an adulterer, okay? I'm an adulterer. I am not a murderer. E pouco a pouco se darão conta de que se conhecem muito menos do que pensavam. I trusted you. O Jogo da Verdade, 3 de março, em People and Arts. Assistam toda quarta tarde, NBC de costa a costa. Refresque o seu dia tomando a sua... A garrafa bojuda era o centro dos anúncios da Coca-Cola. Impiedosamente projetados e, de fato, ajudando a criar a imagem do estilo de vida americano, que é muito sedutor. A imagem de uma cidadezinha próspera ou subúrbio americano, com americanos bem apessoados em dias claros, apreciando não só o sabor que refresca, mas de alguma forma desfrutando mais da vida em função disso. A Coca-Cola até se apropriou do Papai Noel. Nos primeiros anos deste século, não havia nenhuma imagem do Papai Noel. Foi uma campanha da Coca-Cola que estabeleceu a imagem mais conhecida atualmente e que decretou definitivamente que ele apareceria de vermelho e branco, as cores da empresa. Muito americana como eles, a garrafa e a bebida eram notavelmente exportáveis. A Coca-Cola chegou na Inglaterra em 1920 na forma de máquinas de refrigerantes. E a Coca-Cola nunca adaptou seu produto a preferências locais. Os países é que tinham que se adaptar à Coca-Cola. Tentamos fazer com que bebessem direto da garrafa. Se não bebessem direto na garrafa, tudo bem, tomariam no copo. E assim eles não só conheceriam a Coca-Cola, o seu sabor, o frescor, mas também a garrafa. E nós achávamos que assim que segurassem a garrafa, que tem, como vocês sabem, um formato bem peculiar, então conheceriam a garrafa. Eles conheceram o produto e realmente foram apresentados ao produto através do formato da garrafa. Foi a Segunda Grande Guerra que deu à Coca-Cola um âmbito global. Onde fossem os soldados, o estoque de Coca-Cola ia atrás. A companhia assumiu um compromisso com o governo dos Estados Unidos, General Eisenhower, até onde eu sei, que não haveria nenhum local onde um oficial americano não pudesse ter uma Coca-Cola por um níquel. Não importando o quanto custasse chegar até lá, não importando o que tivessem que fazer para chegar lá. E o curioso é que foi essa semente que detonou a expansão da Coca-Cola pelo mundo, porque as pessoas com as quais os soldados tiveram contato durante a Segunda Grande Guerra também passaram a conhecer a garrafa e o produto. E foi aí que o poder mundial da Coca-Cola se espalhou. No mundo todo, o refrigerante mais apreciado por todos é Coca-Cola. No final da guerra, a Coca-Cola já tinha mais de 60 fábricas pelo mundo, muitas construídas com verba do governo dos Estados Unidos. O prestígio da vitória americana não poderia ter sido maior com as exauridas nações da Europa e da Ásia, deslumbradas com a confiança e a prosperidade americanas. O grande jogo americano é sempre um sucesso entre velhos e jovens, principalmente com um grande refrigerante americano. Nos anos 40, Salvador Dalí percebeu que a garrafa da Coca-Cola era mais do que uma simples embalagem. Era parte da poesia americana. E foi assim que ele chamou essa tela. Depois foi Andy Warhol a homenagear a garrafa, também por ser prosaica, válida, produzida em massa. A garrafa universal se tornou o símbolo do que o capitalismo do Ocidente oferecia ao mundo, tanto ideológica quanto financeiramente, para ser alegremente recebida ou veementemente rejeitada. Quando Nikita Khrushchev finalmente permitiu que uma cola fosse vendida na Rússia, foi a Pepsi, a maior rival da Coca-Cola. Mas no resto do mundo, o sucesso da Coca-Cola é invencível.
O comércio foi de mão em mão a todo vapor. Embora Nixon tenha ajudado a Pepsi a entrar na Rússia, foi o presidente Carter quem não reparou a entrada exclusiva da Coca-Cola nos vastos mercados da China. Enquanto isso, a crítica apontava os supostos efeitos corrosivos da Coca-Cola não só nos dentes, mas também na tão chamada geração Coca-Cola nos países do terceiro mundo. Nos anos 60, como consequência direta do sucesso comercial em todo o mundo, a Coca-Cola se viu numa posição muito curiosa. Vamos dizer, existem fotografias famosas com um vendedor de Coca-Cola nas pirâmides e de Coca-Cola em Mato Grosso e nas estepes da Rússia. A Coca-Cola é quase que invisível, a gente já nem nota. Então, numa das mais extraordinárias aventuras comerciais que eu me lembre, aventuras de projetos comerciais que eu me lembre, a empresa da Coca-Cola decidiu realizar uma coisa que ficou conhecida como Projeto Arden. Se chamou Projeto Arden por causa da Elizabeth Arden, a maquiadora. O objetivo do Projeto Arden era embelezar e reembelezar a empresa e milhões e milhões e milhões de dólares em honorários de consultorias e tempo de executivos foram gastos para trocar o logotipo curvo da Coca-Cola para um logotipo quadrado da Coca-Cola. E, criteriosamente, produziram o que a empresa chama de curva dinâmica de contorno. E ela agora aparece em todas as latas e em todos os letreiros. Ela é chamada de curva dinâmica de contorno porque mantém viva a forma da venerável garrafa bojuda presente na lata. Expressivamente, em 1971, a garrafa e não a lata foi o centro do mais famoso comercial. Em casa, entretanto, a competição era acirrada. A Pepsi-Cola está no mercado há quase tanto tempo quanto a Coca-Cola. Mas agora, pela primeira vez, começaram uma briga séria. De repente, a Coca-Cola reagiu, fazendo o inesperado, mudando o sabor da Coca-Cola. Na pesquisa universal pelo melhor sabor, não é preciso uma inteligência superior para saber por que uma cola mudou e a outra foi escolhida. Mas a Coca-Cola havia subestimado o sucesso que tinha feito, tornando a Coca-Cola um aspecto inviolável da cultura americana. Eu não sinto a diferença entre o novo sabor da Coca-Cola e o antigo sabor da Pepsi. Minha filha mais velha tem 22 anos e a primeira palavra que ela disse foi Coca-Cola. A segunda foi mamãe. Às vezes, eles são forçados a ceder. Estamos trazendo de volta. O sabor original da Coca-Cola volta como Coca-Cola clássica. E logo a América terá uma escolha. O novo sabor da Coca-Cola ou o sabor original da Coca-Cola clássica. Oh, nossa! Uau! Parece um comichão de dentro para fora. Olha só o que ele está fazendo. É muito bom. Parece que tem umas mãozinhas no meu abdômen. Mas eu sinto contrair aqui. Está mesmo contraindo o meu abdômen, então eu não preciso fazer mais nada. Basicamente, estou sentindo as contrações abdominais que eu sinto quando faço meus abdominais tradicionais, mas sem esforço. Com certeza você pode ficar sentada no sofá assistindo TV e fazer isso sem derramar uma gota de suor. Você está sem tempo para fazer exercícios? Está cansado daqueles vídeos que acabam sempre se repetindo? Cansado de todos os aparelhos que existem no mercado? Agora, para você, a maneira mais fácil de deixar seu corpo da maneira que você quer. O futuro da boa forma chegou. Apresentamos o fantástico Abtronic System. Prepare-se para firmar, tonificar e enrijecer os músculos superiores e inferiores do abdômen e eliminar os pneus sem sofrimento. Para a geração saúde dos anos 80, chegou a Coca Diet, a Coca-Cola sem cafeína. Já tem até uma Coca sabor cereja. De novo, a identidade da Coca-Cola, seu valor mais precioso, estava ameaçada, como antes da garrafa ser criada. A Coca-Cola não é mais um simples produto. É um grupo de produtos, uma família de produtos, uma supermarca. Foi pedido aos consultores que criassem um novo visual que unificasse todas as variações.
Foi como pedir que criassem uma nova bandeira para os Estados Unidos. Por mais impossível que fosse a missão, eles fizeram. Basicamente, a nova identidade reúne os 4 elementos principais: a cor vermelha, a curva dinâmica e as 2 marcas registradas. E o que nós fizemos foi criar uma assinatura colocando a palavra Coke em itálico, tornando-a, assim, mais compatível com a palavra Coca-Cola. E também passando a curva dinâmica por ambas, unificando-as numa única afirmação de impacto mais poderoso. Mas o que de fato ocorre é que quando você pega esse produto, você tem o que a gente chama de aprimoramento em mãos. Tem um toque mais especial nisso. Apesar de tudo, de alguma forma, a garrafa sempre estará presente. A garrafa que a empresa nos fez acreditar, que reúne os povos da Terra em uma família única e feliz. Ainda é uma tremenda embalagem no ramo de embalagens. A garrafa de 250 ml, hoje uma espécie de símbolo da nossa indústria, foi durante 40 anos, de 1915 a 1955, a única forma de comprar o produto engarrafado. Mas os tempos mudaram. Os padrões do consumidor mudaram. Os consumidores quiseram embalagens maiores, eles quiseram embalagens mais convenientes. Vimos na última década, mais ou menos, a introdução do plástico, simplesmente como mais uma extensão da conveniência da embalagem. Mesmo assim, aquela garrafa de 250 ml ainda tem o seu lugar como embalagem. Nada nem parecido com o que já foi. Na verdade, hoje ela comporta um volume muito pequeno. Mas ainda podemos ver, é claro, em muitas das nossas embalagens, aquele familiar formato bojudo sendo mantido tanto nas embalagens de 1 litro como nas embalagens de 2 litros que vendemos em várias partes do mundo. Assim, mantemos nossa tradição, procurando torná-la contemporânea através dos tempos. Na Coca-Cola, que hoje se orgulha de ser mundial e não só americana, uma coisa não mudou. O zelo quase evangélico dos funcionários da empresa. Eu não quero blasfemar, mas o conceito de veneração dos adeptos da Coca-Cola e o conceito de veneração dos adeptos de qualquer religião não são muito diferentes um do outro. Quer dizer, no fundo se trata da sublimação de um grande ideal numa fé religiosa. A devoção do povo pelo produto é uma coisa que, a meu ver, infelizmente, nós não conseguimos conquistar ainda na Inglaterra, mas, pelo menos, não é tão ridículo. Ou ridículo até pode ser, mas a Coca-Cola sempre foi um grande sucesso, uma máquina de fazer dinheiro para todo mundo. Para os que vendem máquinas de refrigerante, para os vendedores, engarrafadores e para os acionistas. Como o famoso presidente Woodruff disse uma vez, todos aqueles que se envolvem com a Coca-Cola acabam ganhando algum dinheiro com ela. E, é claro, eles ganham, mas também têm a satisfação de fazer parte de uma espécie de cruzada. Senhoras e senhores, o presidente e diretor executivo da Coca-Cola, senhor Roberto Goizueta. Com a Coca-Cola, você tem um ícone, você tem de fato alguma coisa para acreditar. Existe a fé de que a Coca-Cola é refrescante, deliciosa e revigorante, mas também tem um guru. Eu me refiro ao presidente. Quem quer que esteja no cargo ou em qualquer época, todas as suas elocuções são recebidas como um pronunciamento do alto. Agora, nesse exato momento nos Estados Unidos, as pessoas consomem mais refrigerantes do que qualquer outro líquido. Inclusive a própria água da torneira. Se aproveitarmos bem as vantagens dessa oportunidade, um dia, dentro de poucos anos do nosso 2º século de existência, nós vamos ver a mesma curva se expandindo de mercado em mercado. Até que, por fim, a bebida número 1 na Terra não será chá, café, vinho ou cerveja, mas o refrigerante. O nosso refrigerante. A garrafa da Coca-Cola está presente há tanto tempo que é fácil pensar nela como um exemplo do folclore americano. Mas não é.
Ela foi projetada. E foi um projeto que, apesar de pesado, anacrônico e de produção cara, se tornou tão poderoso que a Coca-Cola jamais poderá abandoná-lo. Versão brasileira, Herbert Richards.